Bom dia, meninas. Bom dia com Jesus. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês e dizer que já há muito tempo que Deus tem colocado no meu coração o desejo de orar por vocês, e Deus tem me despertado para orar por vocês de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, e eu tenho clamado a Deus pelas famílias de vocês. E Deus também tem colocado muito no meu coração o desejo de ajudar a restaurar famílias, porque a gente sabe, né, que a gente está vivendo num mundo pecaminoso, um mundo de luta e de dor. E a palavra de Deus diz que a família é um projeto perfeito que nasceu das mãos de um Deus perfeito. Lá no Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva. E a palavra de Deus também diz que o inimigo odeia a família. Se for possível, se nós permitirmos, se não tivermos sabedoria, ele vai destruir a todas. Ele odeia as famílias porque ele sabe que foi Deus que criou e que se ele destruir a família, ele destrói a sociedade. Nós vamos ter os nossos filhos, a maioria deles, com traumas de infância, lembranças ruins, e muitos dos jovens hoje que se tomaram o rumo da bebida, ou quem sabe da droga, da prostituição, do homossexualismo, nada contra, né? A palavra de Deus diz que Deus ama o ser humano. Ele não ama o que o ser humano faz de errado, mas ele ama o ser humano. Então, eu amo muitos homossexuais, eu quero dizer que eu amo muitos homossexuais, isso daqui não é homofobia, entendeu? Mas o plano de Deus para a família sempre foi homem e mulher. Por isso ele criou Adão e Eva. Então, e o inimigo tenta destruir a família para destruir a sociedade. Porque ele sabe que ele pode destruir a vida de um jovem quando acontece uma separação no casamento. Não é fácil vencer os traumas, né? E algumas vezes alguns jovens conseguem vencer e algumas vezes não. E a dor da separação, Jesus sabia que homem e mulher, quando eles se casam, eles se tornariam uma só carne. Entendeu? O que é uma só carne? É 2 em 1. É 2 em 1. O que um sente, o outro sente também. Quando um tá bem, o outro não tá bem. Né? E o inimigo tem tentado destruir com todas as forças as famílias e os casamentos. Por isso que eu venho aqui hoje trazer para vocês a proposta dessa revista Guardiãs do Lar. Essa revista, ela nasceu, os propósitos dela nasceu no coração de Deus, e uma revista muito boa, muitas mulheres já usaram e muitos efeitos do poder de Deus já aconteceram nas suas casas, nos seus casamentos, por causa dos propósitos dessas revistas e pela fé, né? Lógico que primeiro é a fé. Essa revista, ela tem uma jornada de 40 dias de oração pela restauração do nosso casamento, da nossa família. Aqui tem alguns desafios, mas eu vou logo avisando que só vai fazer esses desafios a mulher que for corajosa, a mulher que tiver sede da palavra de Deus, a mulher que for sábia e virtuosa, a mulher que entender a importância da família para Deus e para ela, e a mulher que entende o papel dela como guardiã do lar. Posso dizer a vocês que é uma revista maravilhosa. Eu já fiz várias vezes e vi Deus trabalhando poderosamente na minha casa e na minha vida através dela. Então, uma palavra de Deus diz que a mulher sábia e virtuosa edifica a sua casa. Ele deu a nós a missão de edificar nossa casa na rocha que é Jesus. Não existe um casamento vitorioso, não existe uma família vitoriosa se Deus não estiver no centro do nosso lar. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Então, nós precisamos ser mulheres de oração. E eu tenho aqui também nas minhas mãos uma outra revista chamada Sem Tabus. Essa revista, ela fala um pouquinho sobre o sexo. A forma com que Deus criou o sexo foi uma maneira maravilhosa, entendeu? Foi para o nosso bem, foi para o nosso deleite. Só que o mundo tem deturpado esse assunto do sexo. Então, o plano de Deus para o sexo no casamento também nunca foi para os sexos fora do casamento. O plano de Deus para o casamento, o sexo ele só é abençoado dentro do casamento, certo?
Porque a Bíblia diz que quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam um. Então, quando um homem se deita com uma prostituta, ele se torna um com ela. Ou quando uma mulher se deita com um homem que não tem o Espírito de Deus, que é um homem devasso, né? Ele também se torna um com ela, também se torna um com ele, ou ele um com ela. São materiais importantes que, graças a Deus, chegou na minha mão e eu procuro estudar todos eles e colocar em prática, né? Sempre em oração, pedindo a Deus a direção dele. E eu sei que hoje não adianta a gente falar, nosso casamento é perfeito. Não existe casamento perfeito. Existe casamento que está em construção, como nós, os seres humanos estamos em construção. Então a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola destrói com suas próprias mãos. E nós precisamos ser mulheres sábias, mulheres virtuosas, segundo o coração de Deus. Nós precisamos ser a guardiã do nosso lar, edificar nossa casa na rocha que é Jesus. O casamento, no plano de Deus, nunca foi até que o problema chegue. Ele diz que o casamento é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, e até que a morte nos separe. Mas tem muitas pessoas que estão se casando hoje pensando assim, se eu vou casar, mas se tiver algum problema eu separo. Às vezes separam por falta de dinheiro, separa porque não está conseguindo conversar, separa por causa do egoísmo, separa por causa da frieza, entendeu? Vamos pensar, meninas, vamos pensar que nós somos seres pecadores. Nós, as mulheres, somos pecadores, tão pecadores quanto os homens. Nós não somos melhores do que os homens, nossos maridos. Eles têm defeito, nós temos defeito também, certo? E às vezes a gente pensa assim, mas eu faço tudo direitinho, eu sou uma boa dona de casa, eu trabalho fora, eu cuido bem dos filhos e tal, e meu marido não me dá valor e ele não me enxerga e tal. Mas às vezes acontece mesmo do homem ser dessa forma, de não valorizar, de não enxergar. Mas é muito raro o homem ter uma mulher boa em casa, uma mulher sábia e virtuosa, que seja a guardiã do lar, e não valorizar. É muito difícil isso acontecer, porque a mulher que ela é guardiã do lar e que ela é sábia, ela tem o brilho de Jesus. Ela confia em Deus, entendeu? Ela coloca Jesus em primeiro lugar, ela confia em Deus. Então, quando ela está confiando em Deus e ela está firme na rocha que é Jesus, ela tem um brilho diferente, ela é diferente das outras.